Você aí mora em uma casa ou um apartamento alugado? Então esse vídeo aqui foi feito para você. No vídeo de hoje eu vou trazer algumas dicas para você que mora em apartamento ou casa alugada e tem medo de reformar, de investir muito dinheiro ali num imóvel que não é seu. Então essa é a preocupação da maioria das pessoas que moram em casa alugada. Como é que eu vou investir? Como é que eu vou desembolsar um valor, sendo que o proprietário ele não vai me ajudar? E aí eu vou estar investindo num imóvel que não é meu. Aquele é um valor que eu não vou recuperar, eu não vou conseguir levar aquilo comigo depois. Então essa é uma preocupação que existe na maioria das pessoas que moram em casas alugadas. E se essa também é a tua dificuldade, fica comigo nesse vídeo que eu vou te ajudar. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal. Meu nome é Maria, eu sou arquiteta e nesse canal aqui eu vou te ajudar a conquistar a tua casa dos sonhos com vídeos toda semana. E a tua casa dos sonhos não precisa ser somente a tua casa própria, ela pode sim ser a tua casa alugada se você escolheu viver dessa forma e você pode sim deixar ela com a tua cara, sem grandes investimentos, sem grandes intervenções. Então bora lá! Primeiro de tudo, eu quero dizer que eu te entendo. Você vai morar nessa casa alugada ou nesse apartamento alugado provisoriamente e aí você não quer ter que investir ali, desembolsar um valor que você não vai recuperar depois e que não é algo que vai ficar com você. Mas pensa comigo, eu quero trazer aqui um raciocínio. O teu tempo de vida é um tempo limitado. Você vai viver aí um certo número de anos ao longo da sua vida, certo? E aí você decide alugar uma casa porque você pensa em construir a tua futuramente, mas você vai ter que morar ali alguns anos até você conseguir uma renda para aprovar um financiamento ou você conseguir juntar aquele valor, enfim, você ainda tá nesse processo e aí você vai morar um tempo de aluguel. Talvez você more 1, 2, 3, 4 anos de aluguel. E aí você pensa, não vou investir nessa casa porque ela não é minha, mas você morou uma boa parcela da tua vida nessa casa. Talvez você tenha iniciado a criação dos teus filhos nessa casa. Talvez você tenha tido momentos importantes da tua vida ali, anos importantes da tua vida naquela casa, e você escolheu não fazer nada com ela porque ela não é sua, mas ela foi sua por esses anos. Então é isso que a gente tem que ter em mente também, né? Que não é só a casa própria que tá no nosso nome que é nossa. Aquela casa alugada ali, por aquele período, ela é nossa. E não faz sentido você ficar anos morando mal só para não ter que desembolsar um valor que depois você não vai recuperar. E um exemplo mais lógico ainda que eu quero te dar é, por exemplo, com qual frequência as pessoas costumam pintar as suas casas? Geralmente é uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos no máximo, e esse é o período que pode ser que você esteja morando de aluguel. Sei lá, tô morando aqui 2 anos nessa casa e nunca pintei porque afinal ela não é minha. Poxa! Se você tivesse a tua casa própria, você ia pintar ela todo ano ou a cada 2 anos e quando você fosse renovar a pintura, seria como se aquela pintura antiga fosse desperdiçada, porque já passou o tempo dela, você vai pintar de novo por cima. Então você teria tido esse investimento de pintura que não é um bem durável, que vai durar ali 1 ou 2 anos, mas que você vai ter que refazer. Então não faz sentido, entende? Tem coisas que você gastaria mesmo se a tua casa fosse própria ou ela sendo alugada, o investimento, né, o custo que você teria é o mesmo. E nisso aqui eu falo da pintura, mas eu tô falando de toda a manutenção da tua casa. Eu conheço pessoas, por exemplo, que alugam uma casa ali por 1, 2, 3, 4 anos e nunca fazem nenhum tipo de manutenção na casa. Então, às vezes, tá precisando renovar a pintura, tá precisando corrigir ali uma falha no reboco, ali, sei lá, uma fissura, ou renovar o verniz da janela, ou, sei lá, regular uma porta que tá empenada, e aí você não investe nisso porque a casa não é sua, mas olha o período que você vai morar nessa casa. Se aquela casa fosse sua, você provavelmente teria esses investimentos igualmente, né, esses custos extras. Então não faz sentido você não investir só porque a casa não tá no teu nome. Ela tá sendo a tua casa por aquele período, ela está sendo o teu lar e morar mal é um grande problema. E aí eu venho pro ponto de vista emocional, psicológico. Imagina você ficar 2, 3 anos morando numa casa que você não gosta,
que você acha feia, que as cores das paredes, sei lá, são muito escuras, que não tá te agradando, que aquele forro tá despencando, caindo aos pedaços, a iluminação tá horrível, você não consegue conviver bem com aquela iluminação. Inclusive eu tenho vídeos aqui no canal falando especificamente de iluminação. E a maioria das casas, principalmente mais antigas, tem um único ponto de iluminação no ambiente. E aí numa cozinha, por exemplo, isso é um grande problema, porque você não consegue iluminar ali a bancada que você tá manuseando os alimentos, que você tá lavando uma louça. Isso dificulta muitos trabalhos. Então você vai ficar 3, 4 anos sofrendo com aquela iluminação ruim, sendo que você poderia fazer um pequeno investimento numa luminária diferente, um novo ponto de iluminação no forro, e você já resolveria o teu problema e moraria por aqueles anos muito melhor. E é como eu falei, gente, o tempo de vida que a gente tem aqui nesse mundão é limitado. Então, quanto mais você puder viver bem nesses anos da tua vida, melhor. Então, beleza, já te convenci aqui a investir um pouquinho aí na tua casa alugada, mas eu trouxe aqui algumas dicas para você não investir tanto assim, ou para você conseguir recuperar aquele investimento, para você conseguir levar aqueles itens para tua casa nova quando você se mudar, quando você tiver tua casa própria ou se alugou outra casa. Então fica tranquilo que eu vou dar uma sequência bacana aqui agora para vocês. Vamos começar aqui pelo mais óbvio, né? Que são os móveis soltos principalmente. Invista em móveis que não são sob medida. Porque o móvel sob medida, ele vai encaixar ali numa parede específica. E aí quando você for levar para outro local, provavelmente ele não vai encaixar. E por mais que você consiga levar para o local e colocar ali no meio de uma parede, mesmo que sobre e fique bacana, provavelmente o pé direito não vai dar certo se você fizer aqueles móveis até o teto. Então isso também é uma dica, às vezes você manda fazer um armário de acordo com o pé direito da casa que você alugou, mas o pé direito da tua casa nova pode ser bem diferente. E mesmo que a gente tenha aí um padrão de pé direito, sei lá, 2,70, 2,80, as coisas variam conforme a construção, então você pode encontrar um pé direito de 2,75, 2,78, 2,82 e aí o móvel já não vai encaixar, né? Porque o móvel sob medida é uma coisa minuciosa que precisa estar ali num tamanho certo. Então eu te recomendo a não fazer móveis sob medida para tua casa ou apartamento alugado e sim comprar móveis soltos, investir em móveis soltos. Ou se você for mandar fazer numa marcenaria, por exemplo, um guarda-roupas ou um closet, faça com medidas padrão, medidas redondas, não precisa encaixar naquele ambiente e com uma altura padrão, né? Não a altura até o forro, para que você consiga facilmente pegar esses móveis e levar para uma nova casa. Mas sempre que possível eu te recomendo que você compre móveis soltos. Existem muitas opções bacanas de móveis soltos no mercado, então, por exemplo, um aparador, uma mesa de centro, sofás, poltronas, cabeceira de cama, por exemplo. Tem gente que manda fazer sob medida para aquele tamanho de parede, né? Faz de fora a fora a parede da cabeceira da cama. Mas se é uma casa alugada, pode ser que o teu quarto da nova casa não tenha exatamente aquele tamanho, então não vai encaixar. Então compre ali uma cabeceira, por exemplo, tô dando esse exemplo aqui, de um tamanho padrão, de um tamanho comum, de um tamanho que encaixe a tua cama, mas que não precisa ser necessariamente do tamanho daquele quarto. E isso com todos os outros itens, né? Uma cozinha, por exemplo, você pode comprar uma cozinha modular, boa, de qualidade, que vai te atender bem, mas que você consegue separar módulos para reencaixar ela na tua nova casa. Ou que você pode vender também para uma pessoa, se você prefere na casa nova fazer uma cozinha sob medida, você pode vender para uma pessoa que vai utilizar na sua casa e que não vai ter problemas com as medidas, porque são móveis modulares, então ela vai conseguir adaptar, vai conseguir encaixar lá na casa dela. Ai, Maria, mas eu tenho aqui uns móveis meio antigos, meio velhos, que eu não gosto muito, mas eu vou esperar pra comprar móveis novos pra minha casa nova. Mas assim, gente, pode ser que você fique muitos anos morando aí na tua casa alugada. E aí você vai ficar com uma coisa que você não gosta, que não te atende bem, que não cabe tuas roupas, que é feio, que não é a tua cara, que não é o teu estilo. Sei lá, eu ganhei um móvel antigo da minha avó, que era uma madeira muito escura, e eu gosto de cores claras, e aquilo me incomoda, mas eu vou ficar anos com aquilo ali, só porque eu não quero gastar. Você pode ir lá e comprar um móvel modular, ou um móvel pronto, né, um móvel solto, que a gente chama, que seja na cor que você gosta, no estilo que você gosta, com o tamanho que você gosta, que caiba as coisas que você gosta e mesmo assim poder levar isso para uma casa nova ou poder vendê-lo depois. Então, gente, não fiquem se limitando, não fiquem se amarrando com essa ideia de que a tua vida vai começar só quando você tiver a tua casa própria. A tua vida já tá acontecendo e você precisa viver bem, isso é qualidade de vida. Uma outra coisa que você pode fazer para deixar a tua casa mais aconchegante, mais a tua cara, é investir em tecidos de uma forma geral. Tecidos são cortinas, tapetes,
mantas de sofá, almofadas, essas coisas que deixam o ambiente mais aconchegante e que você pode tranquilamente levar depois. É claro que no caso das cortinas você pode ter uma limitação ali com relação ao pé direito, mas a cortina é uma coisa mais flexível. Se sobrar 1 centímetro a mais no chão ou menos, não vai ter problema, né? O problema seria com um móvel que é uma coisa rígida, né? Dura, que não vai encaixar. Mas uma cortina, que é um tecido, e também muitas vezes você pode reformar ela, você pode mandar fazer ela um pouco maior, a barra, né, dobrada pra dentro, e aí se você for morar numa casa com pé direito mais alto, você desfaz a barra. Então você tem opções para trabalhar com os tecidos, que são coisas mais flexíveis e que você pode reaproveitar em qualquer espaço. O tapete também, gente, não recomendo que você faça ele sob medida para aquele ambiente. Compre um tapete ali de um tamanho que consiga ali abraçar a tua sala, como eu já falei em outros vídeos, mas que possa ser levado para outros locais, que não seja exatamente do tamanho daquela sala ou no formato daquela sala. Tem gente que faz tapete em formatos diferentes de acordo com aquele espaço. Eu recomendo então que você compre um tapete mais padrão, num modelo padrão, num tamanho mais padrão, para que você consiga levar para outros ambientes ou até vender e aquilo se encaixe em uma outra casa. Ok, Maria, eu já entendi. Móveis, tapetes, cortinas são coisas que eu posso levar para uma nova casa. Mas e se a iluminação dessa casa que eu tô morando tá ruim? O que eu faço? Eu vou lá recortar o gesso e fazer novos pontos de iluminação? Eu vou lá mexer na infraestrutura? Eu vou lá rasgar a parede para fazer um novo interruptor? Não necessariamente, a gente tem estratégias que a gente consegue incluir ali novas luminárias sem necessariamente rasgar o gesso, rasgar a parede. Então uma coisa que eu te recomendo sim logo de cara é não compre luminárias embutidas. Sabe as luminárias embutidas? Vou deixar uma imagem aqui. Quando você vai embutir uma luminária no gesso, por exemplo, você precisa recortar o gesso do tamanho daquela luminária para ela encaixar ali. E aí, se você tem lá um recorte no gesso que o proprietário já entregou e você quer uma luminária menor, você vai ter que mandar preencher o gesso. E se você quer uma luminária maior, você vai ter que abrir mais aquele recorte. Mas quando você for embora, você vai ter que fechar de novo aquilo ali para entregar para o proprietário. Então, são detalhezinhos importantes. E aí, se você utiliza uma luminária de sobrepor, você não precisa mexer nos recortes do gesso, você só precisa ter um ponto de luz, porque ela fica para baixo do gesso, né? Ela não fica embutida ali. Vou deixar imagens aqui também. E aí, se o teu forro for de gesso, você fica muito mais confortável, porque você pode distribuir a fiação lá em cima do gesso, uma coisa que não vai aparecer, você pode puxar mais fios até o local que você quer a tua luminária de sobrepor, e aí você só vai fazer um pequeno furinho ali para descer o fio e instalar a luminária. Você não vai ter que fazer todo aquele recorte no gesso. Então o reparo que você vai ter que fazer depois para entregar aquele local, né, entregar aquele forro como ele estava, vai ser muito menor, porque só vai ter ali um buraquinho pro fiozinho, não vai ter aquele recorte da luminária maior que vai dar uma sujeira, que vai dar uma manutenção maior para você depois. Então fica mais facilitado. Se o forro, por exemplo, for de madeira, você já fica um pouquinho mais limitado, porque se você quiser fazer essa distribuição de fiação lá em cima e descer só o ponto do fio, né, ou só o ponto de luz para instalar a luminária, você vai ter recortes irreparáveis na madeira, porque o gesso é uma coisa que você consegue ali passar uma massinha, lixar, pintar de novo e tá novo, você nem percebe. Mas a madeira você vai ter que substituir toda aquela tábua por conta de um furo. Então, o que eu recomendo nesse caso da madeira é que você converse com o proprietário se você pode deixar ali aquele ponto de luz quando você sai do local, se ele se importa, se ele autoriza, que aí um próximo proprietário, né, uma próxima pessoa que alugar aquele local, pode também instalar as luminárias dele ali naqueles pontos, que vai ficar bacana também. Porém, se a casa for de laje, né, for uma laje de concreto, que você não possa fazer furações, que você não possa puxar nenhuma nova fiação, normalmente essas casas que tem laje, elas têm um ponto no meio do ambiente, você não tem como ramificar aquilo por cima, né, de forma embutida. Nestes casos, a gente tem duas opções. Você pode fazer essa ramificação dos pontos de iluminação com cabos PP. Vou deixar algumas imagens aqui, é uma solução que eu acho legal e fica com uma carinha mais industrial se você utilizar na cor preta, mas se você utilizar na cor branca e a laje for pintada de branco, você tem ali uma camuflagem quase, né, desses fios e eles não vão ficar tão aparentes, vai ficar uma coisa mais suave também. Então você pode fazer essa distribuição que é basicamente como seria a distribuição acima de um forro de gesso, só que aí não precisaria o cabo ser revestido com aquele tecido, que é o que a gente chama do cabo PP,
que ele tem esse revestimento, você não vê a cor do fio. Mas ali naquele caso da laje, como ele vai ficar aparente, ele não vai poder ficar em cima da laje e furar, ele vai ter que ficar por baixo da laje. Aí você consegue essas cores diferenciadas e essa opção de poder distribuir mais luminárias no ambiente. E a segunda solução interessante é, se você tem um único ponto de luz no meio do ambiente, você não consegue fazer mais pontos, utilize aquelas luminárias trilho, sabe aqueles trilhos eletrificados? Que você consegue ter ali uma única luminária no único ponto, mas você consegue encaixar nela vários spots, inclusive direcionáveis, que você consegue ir girando para o ponto que você quer iluminar. Então você consegue ter uma iluminação muito mais personalizável, você consegue subir ali e girar os spots para o lado que você quiser, no momento que você quiser, e você não precisou fazer novas furações, nem distribuir novos pontos de iluminação. Quando você tira dali o trilho, fica aquele único ponto de luz que tinha ali quando você chegou. Por fim, na questão das luminárias, uma dica que eu te dou é para você utilizar luminárias de piso ou abajures, que ficam super charmosos, super bonitos, que você pode tranquilamente levar para qualquer lugar. Eles só vão precisar de uma tomada ali para ligar, então é uma coisa super simples de você utilizar. Vou também deixar umas imagens passando aqui de luminárias de piso, que eu acho super charmoso, super legal numa sala de estar e tudo mais. E os abajures também são aí uma boa opção para você não precisar furar a parede, para não precisar mexer no forro, então fica muito mais tranquilo. Ok, Maria, eu entendi que esses acabamentos de móveis, de tecidos, de luminárias, eu posso tranquilamente utilizar ali e levar para outro local, tem esses truques aí. Mas e se eu não gostei das paredes do local? E se eu não gostei ali de um revestimento que tem ali, se eu não gostei de um rejunte, se eu não gostei, sei lá, da própria pintura, como que eu faço para investir algo que não seja tão caro ou que eu possa levar depois? Bom, se você tiver várias paredes lisas, eu recomendo que você avalie a tua disposição financeira mesmo. Então a gente tem as seguintes soluções. Você pode utilizar um papel de parede, que seja a tua cara, que remeta aquilo que você quer para o ambiente, e aí ele vai ter um custo um pouquinho maior. Ou você pode pintar as paredes, caso elas não sejam de uma cor que te agrada. Então, por exemplo, você chegou lá no apartamento, todas as paredes são verdes, e você não gostou, você achou que ficou muito pesado, não combina com os móveis, com a decoração que você quer, então você pode pintar as paredes ou usar um papel de parede. Então vai depender muito da questão financeira, né, de quanto você tem para investir, quanto você quer investir. A pintura, como eu falei lá no início do vídeo, é uma coisa que você vai acabar tendo que fazer, mesmo que seja só no momento que você vai embora, você tem que devolver pintado o apartamento ou a casa. Então é uma coisa que você acaba não podendo fugir muito, né, caso você pretenda ficar ali um bom tempo. O papel de parede já vai ser um investimento um pouquinho maior. Dependendo do papel de parede ali, de como ele foi instalado, às vezes é uma coisa que você consegue tirar e reaproveitar em outro lugar. Às vezes não, né? Dependendo da qualidade do papel, ele pode rasgar, ele pode estragar, né? Ele prende muito com a cola, então já é uma questão a se avaliar. E também ele pode acabar danificando a parede do fundo. Então, a hora que você tirar para ir embora, se o proprietário não aceitar ficar com aquele papel, provavelmente você vai ter que fazer algum reparo na parede, talvez tenha que passar uma massa corrida de novo e pintar. Então, são coisas a se avaliar. Muita gente também costuma usar painéis na parede. As pessoas adoram utilizar, por exemplo, um painel de TV, um painel ali decorativo na sala de jantar, um espelho, sei lá. O que eu te recomendo? A mesma coisa dos móveis. Não faça um painel sob medida, exatamente do tamanho daquela parede, exatamente do tamanho daquela largura daquela sala. Compre um painel pronto ou mande fazer um painel de um tamanho mais padrão. Compre um painel modular, né, que você consiga encaixar, que você consiga montar e aí numa outra casa você consiga utilizar só uma parte dele ou as duas partes num outro sentido. Enfim, existem móveis e também painéis modulares que você consegue adaptar no espaço. Então não te recomendo, como eu falei, que você utilize algo sob medida exatamente para aquele espaço, naquela largura de parede, porque não vai encaixar em outros locais. Então se você gosta de painéis e você sabe que, bom, quando eu tiver a minha casa própria eu vou querer um painel assim, você pode fazer hoje, você pode investir nisso hoje, que você vai conseguir levar, né? Você vai conseguir reaproveitar. Inclusive, já fiz projeto em apartamento alugado, que tudo que a gente pensou ali, por exemplo, para o quarto, em termos de armários, de um closet ali, a gente foi pensando de uma forma que aquilo pudesse ser levado, porque tinha medidas padrão e a gente conseguia depois aumentar aquele closet, encaixar novos módulos e que pudesse ser aproveitado na casa nova, né?
Então a gente já fez tudo muito do gosto da cliente, a gente já investiu ali, mas algo que não vai ser desperdiçado, algo que ela vai poder levar e aí no projeto novo da Casa Nova a gente vai poder encaixar. Então, mais uma vez, não fique se limitando só porque a tua casa é alugada. Você pode ir investindo hoje aos pouquinhos ali, comprando móveis e coisas que você sabe que vão se encaixar no teu estilo e que você vai gostar de utilizar depois quando você tiver a tua casa própria, se for a tua ideia. E por fim, uma das minhas ideias favoritas para as paredes brancas, paredes lisas, utilize quadros. Gente, quadro é uma coisa que deixa qualquer ambiente mais bonito. Quadro traz vida e é uma coisa que você com certeza pode levar. É uma coisa que geralmente não é feito sob medida, então você consegue encaixar ali numa casa nova, que vai fazer um pequeno furinho na parede, ou às vezes você pode colar com uma fita dupla face e tá tudo certo, né? Você já decorou tua parede, já deixou ela a tua cara, com o teu estilo de quadro, teu estilo de moldura, então vai ter a tua identidade ali, mas você não precisou mexer na estrutura da casa, então é uma das minhas soluções favoritas. Ainda falando das paredes, eu queria falar dos revestimentos. Quem aí já foi morar numa casa, num apartamento mais antigo, que tinha lá um azulejo na cozinha, ou no banheiro, ou na lavanderia, muito antiquado, com desenhos que você não gosta, ou que simplesmente não fazem o teu estilo, não são a tua cara, você não gostou daquilo, mas você pensa, poxa, para eu trocar todo esse revestimento, vai um investimento muito grande, o proprietário não quer me ajudar com essa reforma, eu vou investir muito aqui, não vou poder levar depois, porque a gente sabe que arrancando pedra geralmente quebra, é difícil você conseguir reaproveitar. Então o que você pode fazer? Você pode pintar esse revestimento. Gente, eu já usei essa solução também em apartamento alugado e olha, é muito legal, muito interessante, fica muito bem feito, né? Tem uma tinta específica para azulejos que vai ficar super bacana. Então, por exemplo, se você se mudou ali para uma casa mais antiga, que tem aquele azulejo mais trabalhado, com desenhos coloridos, que não tem nada a ver, por exemplo, com você pode pintar de branco, pinta tudo de branquinho e fica super legal, fica um charme. E aí os detalhes do banheiro você vai dando pelo balcão que você vai comprar, pelos tapetes que você vai utilizar, por quadrinhos que você pode também usar. Então, você não precisa se limitar a ou usar aquele azulejo ou simplesmente arrancar e colocar um novo. Você pode pintar ele, que é uma solução intermediária, que vai ter ali algum custo, mas se você pretende ficar anos morando lá, super vale a pena. É como você pintar uma parede, você vai pintar o azulejo. E se o azulejo é legal, se você gostou dele, mas é o rejunte que não tá bacana, tá amarelado, tá descascando, tá mofado, você não curtiu a forma como ele tá, mas você quer manter o azulejo, você pode pintar somente o rejunte. Claro que tem que ser uma mão de obra bem profissional para não pintar também o azulejo, então para forrar bem, para fechar bem e você conseguir ter um resultado profissional, mas é uma solução bacana também. Isso acontece também bastante, já falei em outros vídeos aqui, de as pessoas pegarem ali um azulejo branco e colocarem um rejunte escuro, né, cinza escuro, bege escuro, por uma questão de limpeza, né, porque é mais fácil de limpar, mas que não fica muito legal, porque aquele rejunte chama muito a atenção, ele fica muito destacado e o objetivo do rejunte é quase sumir no piso, então o objetivo é que ele seja bem no tom do piso. E aí você não gostou da forma como ele tá. Então você pode ir lá e mandar pintar somente o rejunte na cor do revestimento. Então já é uma solução que vai ser mais econômica, você não vai estar pintando tudo, mas que também requer um cuidado a mais com a mão de obra que você vai escolher, né? Com o acabamento daquilo ali, mas também é uma solução muito legal para você utilizar. E por fim, eu queria falar dos pisos. Se você se mudou para uma casa alugada, não gostou do piso que tá ali no chão, eu não vou te recomendar que você pinte como eu recomendei com o azulejo. Porque o piso, ele é uma área de transição, você vai estar passando ali a todo momento, você vai estar pisando, você vai estar raspando o pé, e a chance dessa tinta descascar e sair muito facilmente, ou riscar, enfim, é muito grande. Então eu não te recomendo que você utilize a pintura no piso. O que você pode fazer no piso? Você pode pintar somente o rejunte, e aí tem tintas específicas para o rejunte. O rejunte, como ele é um material mais poroso, ele vai absorver melhor aquela tinta, e aí não vai ficar saindo conforme você vai transitando, então é uma solução mais interessante. Ou você pode até, inclusive, trocar o rejunte, né? A pessoa pode ali raspar, tirar todo o rejunte e fazer um rejunte novo, é uma opção também. Ou uma outra solução que você também pode utilizar é os pisos flutuantes, que são os pisos vinílicos ou laminados. A gente tem duas formas de instalar esses pisos hoje em dia. Você pode colar eles no chão,
Então você realmente vai estar fazendo uma coisa nada provisória, porque se alguém quiser arrancar aquilo dali um dia, vai certamente danificar o piso que você instalou, né, o vinílico ou laminado, inclusive o piso que tá embaixo. Então não é uma coisa muito recomendável para uma casa ou um apartamento alugado. Se você, claro, não vai deixar aquilo ali, ou o proprietário não tá pagando e tal, porque aí, bom, se o proprietário já queria colocar um piso, beleza, fechou. Mas se é uma coisa que você pensa em talvez levar no futuro, ou tirar para o proprietário poder manter aquele piso que ele já tinha no apartamento, na casa e que ele gosta, aí você pode utilizar os pisos flutuantes, que são o vinílico ou laminado, numa versão em que você não precisa colar, são os clicáveis que eles chamam. Então, cada régua de laminado ou vinílico não vai ser colado um do lado do outro no chão. Eles vão ser encaixados um no outro e eles ficam quase que soltos ali. É claro que eles não ficam totalmente soltos, eles são fixados, principalmente nos cantos, mas você consegue tirar aquilo com muito mais facilidade. Talvez você perca ali algumas peças que tiveram recorte e tal, mas você vai conseguir reaproveitar a boa parte daquele piso em outro local e você não vai precisar ter grandes reparos quando você for devolver aquele apartamento, aquela casa. O piso embaixo vai continuar intacto e aí o teu proprietário aí vai ficar satisfeito também. Gente, dica final, presta atenção em mim. Contrata aí um profissional para ir na tua casa te ajudar. Contrata uma consultoria, não precisa nem ser um projeto completo. Contrata a pessoa para ir até aí e te dar uma assistência. Porque assim, eu tô dando aqui algumas dicas gerais, mas cada caso é um caso. Então, dependendo do local que você foi morar, vai ter um piso, vai ter um azulejo, vai ter um papel de parede, vai ter uma pintura, vai ter um forro. Então, são coisas bem variáveis e aí um profissional vai conseguir olhar o todo e ver quais são as intervenções que você consegue fazer. Então, ele vai te dizer, olha, pintar vai custar mais ou menos tanto, colocar um papel de parede vai custar mais ou menos tanto, então ele vai sentindo também a tua condição financeira e vai conseguindo fazer uma coisa personalizada. Porque às vezes você ouve aqui as minhas dicas, olha o teu apartamento e pensa, a primeira coisa que eu tenho que fazer é pintar os azulejos. Mas na verdade a tua parede tá descascando, tá muito pior e merece mais atenção, sabe? Ou o ambiente da casa que eu mais convivo é a sala. E aí a sala tá sem decoração nenhuma, não tem um quadro na parede, não tem nada. E aí eu priorizo ir lá e pintar o azulejo da lavanderia, que eu vou muito pouco. Então, sabe, essas coisas assim que a gente precisa ir tendo uma noção, que a gente precisa ir observando. E às vezes uma pessoa de fora, vendo a tua rotina, vendo como é que funciona o teu dia a dia, os teus gostos também, vai conseguir te ajudar de uma maneira mais personalizada. Então, eu super te recomendo que você contrate pelo menos uma consultoria, que é um serviço super barato, mas a pessoa vai conseguir te dar o norte. Olha, aqui você pode fazer isso, isso e isso. Essa aqui é a prioridade, isso aqui é a primeira coisa que eu acho que tá faltando. Depois você pode fazer isso, depois aquilo. Então você consegue inclusive se organizando financeiramente e aí nos teus prazos, nas tuas datas, para conseguir aí transformar esse seu apartamento ou essa tua casa alugada. Gente, essas foram as dicas de hoje, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, vídeo muito pedido lá no meu Instagram, porque muita gente mora em apartamento ou casa alugado. E se eu te ajudei com esse vídeo, se você gostou dele, então deixa o teu like aqui no vídeo, se inscreva no canal para ajudar a gente a crescer, a chegar em mais pessoas, e você também pode compartilhar com os seus amigos para que eles também conheçam esse conteúdo. Então tem um botão aqui embaixo, compartilhar, você consegue enviar o vídeo, enviar o meu canal para que os teus amigos aí, os teus familiares, as pessoas que você conhece, que tem uma casa, um apartamento alugado, que precisam dessas dicas, então encaminha para eles também. Fechou então? Até a próxima! Fui!